Pastor Doutor, vem aqui à frente. Não muda esse homem. Está sempre do mesmo jeito. Sempre jovem. Não é isso? É um prazer ter o pastor aqui conosco. Né? Já conhece, acho que quase todos praticamente. O homem de Deus vai trazer então hoje a palavra do Senhor. É a segunda vez que nos visita, né? Primeiro no outro salão, agora aqui. E se nós tratarmos bem ele voltará, né? Não é isso? Vamos orar então pelo pastor. Senhor nosso Deus, colocamos neste momento o teu servo nas tuas mãos. Sabemos, ó Deus, que somos totalmente dependentes do Senhor, do teu Espírito Santo. Peço então que o teu Espírito, que é aquele doador dos dons, ó Deus, espirituais, esteja agindo na vida do pastor e que ele traga a tua palavra para nós, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para cada coração. Que possamos, ó Deus, submissos, ouvir a tua voz e obedecer a tua voz. Nós te pedimos isso. Capacita o teu servo neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 15. Gostei do louvor. Você me levou na minha juventude novamente. Agora o seu pai está sabendo por que eu sou jovem. Além do peso, eu fico imaginando as pessoas que não frequentam a igreja, o que eles impedem. Eles não sabem. Eles chamam da gente de quadrado, de ignorante. Mas eles não sabem que nós estamos na mão de alguém. Vamos lá. Gente, o evangelho é gostoso demais. A gente que quer tornar esse relacionamento com Deus cheio de tititi. Pensa um pouco, Deus como seu pai que você ama, brinque com ele. É simples. Não tenha Deus como alguém que te dá o Espírito para caçar onde você vai irar. Não tem isso. É que na vida cristã muitas pessoas acham que o Espírito Santo está me vendo. Sabe por que ele foi dado? Para ajudar na sua fraqueza. Não é para caçar onde você vai irar. Bom, vamos lá, vou pregar. Gênesis capítulo 15. E eu quero falar sobre a aliança. Gênesis capítulo 15. Antes de lermos, no capítulo 15, no verso 17, que eu quero que você leia. Lê primeiro. Não precisa falar para mim. Ok, é um verso só. Como você já leu, agora eu vou te explicar alguma coisa. Olhem para mim. Olhem para mim, faz favor. Abraão tinha se separado. Cadê a Bia? Eu devia aquela só viu o irmão. Abraão tinha se separado do sobrinho dele, Ló. Sim? Foi para Gomorra. Mas ele recebe a notícia do que ele se envolveu numa guerra e foi levado. Ele disse, não, preciso resgatar esse menino. Ele junta a turma e vai atrás. O que ele consegue fazer? Ele vence a turma, ele volta, e quando ele volta, ele vai encontrar alguém, que Melquisedeque. O que Melquisedeque dá para ele? Pão e vinho. Sim? E ele o abençoa. E ele dá dízimo. Olha só, Melquisedeque trouxe pão e vinho. Sim? Jesus vai entregar o corpo dele e o sangue dele. Entende isso? Porque eu quero falar da aliança. Agora, quando tudo isso termina, Deus o promete para ele, eu vou fazer algumas coisas para você. E ele começa o diálogo. O que estava no coração de Abraão,
É o filho. Deus estava tocando um assunto diferente e ele toca no filho. O que o Senhor vai me dar? Eu não tenho filho. Ele poderia dizer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho outra coisa, mas olha, toca no filho. Estou falando da aliança. Aí, o que Deus faz? Ele pede para ele alguns animais. Sim? Traga para mim isso, isso, isso. Vamos fazer aliança. Agora, eu vou mostrar para você como é que se fazia aliança. Saí de lá. Vem, meu pastor. Vem, meu pastor. Solta, menino. Você que é lindo. Você tá... Eu já tive essa fase. Não, enfrenta mesmo assim. Eu sei que o senhor está bonito, mas é assim. Assim. Como é que se fazia aliança? Ele pediu para ele animais. Os animais, ele precisava pegar o animal e rachar no meio. Sim? Ótimo. Um pedaço aqui, um pedaço aqui. Um pedaço aqui, um pedaço aqui. Um pedaço aqui, um pedaço aqui. O sangue estava no meio. Sim? Ótimo. As aves, vou explicar o outro dia quando voltar aqui. Ele não rachou as aves. Tem uma explicação espiritual. Agora, Abraão precisava ficar aqui e Deus aqui. Ele vai fazer aliança. Por que eu estou explicando isso? Porque eles quando vão sair do Egito, eles vão andar debaixo da aliança abraâmica do Abraão, porque Deus o fez com Abraão até Sinai. É por isso, mesmo murmurando, Deus se lembrava da aliança dele, que ele fez. Agora, tem uma coisa que Deus vai fazer. Como é que se fazia a aliança? Eu estou aqui, cortamos os animais, eu tenho que passar no meio desse sangue. Ele também. E ele vai passar lá, os dois trocam de lugar, passando no sangue e fica aqui. Agora, tem um detalhe. Isso você vai ver lá para frente no livro do Êxodo, quando eles vão sair do Egito. Antes de trocar de lugar, sim, Deus botou sono no Abraão. Como que ele fez isso? Depois que ele cortou os animais, as aves apenas queriam comer a carne. E Abraão ficava lá, dá licença. Para não comer a carne. Com isso, ele cansou. O que Deus fez? Dormiu. Abraão dormiu. Quando Abraão dorme, tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Não. Tem alguém aqui? Agora no capítulo, no verso 17 que você leu, Deus levantou uma coisa, duas coisas aqui. O que foi? O que foi no 17? E com fogo com o quê? Agora vai comigo, por favor, fica aí. Vai comigo no livro de Êxodo. Êxodo. Cadê você? Êxodo 13, 20 a 21. Agora eu posso tirar meu casaco. Fica aqui. Acharam? Vamos lá, senão vou terminar amanhã. Acharam? O que está escrito? E assim partiram de Sucote e acamparam em Etna, a entrada do deserto. Sim. E o Senhor ia adiante dele de dia, numa coluna de nuvens, para os guiar pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Ótimo. Segura aí.
quando ele estava falando isso, eu pulei um tempo, porque essa aliança, na visão, quando ele adormece, Deus fala para ele, ele antecipa o futuro. Ele fala assim, Abraão, a sua descendência vai para o Egito, vão ficar na escravidão, vão ficar tantos anos. O que eu garanti para você? O seu futuro está na mão de Deus. Não vai com esse evangelho que o mundo está perdido. Eles estão perdidos. O seu Deus nunca deixou a humanidade girar no umbigo do ser humano. Ele tem controle. Vou repetir isso. Fique firme com Deus. Aconteça o que acontecer, Ele vai te resgatar. Amém. Eu pergunto, tem um homem aqui que gostaria que o outro homem dançasse na sua casa? Pintasse e abrodasse, como é que não? Pintasse e... É isso mesmo. Um dia eu aprendo a falar essa língua dos anjos. Sim? Estão me fazendo entender? Agora, Deus antecipou anos e fala, Abraão, isso aqui vai acontecer com você. A sua descendência irá para o Egito, mas eles sairão. Aí ele detalhe como que eles vão sair. Na saída dele, ele faz a mesma coisa que ele prometeu com Abraão. Só que percebe que aqui Abraão dormiu. Deus está fazendo aliança com quem? Com ele mesmo. Percebe isso? Sim? Não estou me fazendo entender. Sim. Porque a pessoa com quem ele afirmar a aliança dorme. Aí ele traz a presença dele no lugar de Abraão. Está fazendo aliança com quem? Agora olha para mim. Quando eu vou girar todo esse tempo, antes, agora que eu mostrei aqui, o povo vai caminhar. Vai sair agora, vai para o Egito, se cumpriu, foi embora. Lá no Egito se deu tudo que se deu, Deus o levanta. Quem é? Amém. Moisés. Arão. A turma dele. Ele disse assim, vocês vão tirar agora esse povo da escravidão. A mesma promessa, o mesmo gesto que ele fez, acontece com ele. E nota que eles saem de lá até o Monte Sinai antes da lei. Tudo que eles faziam, Deus guiava ele de acordo com a aliança que ele fez com Abraão aqui. Até aqui estou me fazendo entender? Sim. Percebe que essa aliança que ele está fazendo é com ele mesmo? Mas ele disse que é com Abraão. Sim? Agora, por favor. Sei como é que é ficar ao lado da pessoa que a gente ama, viu? Agora vou continuar. Vocês captaram? Agora vou continuar. Agora, depois que eles chegam, e não gravaram lá, estava no microfone. Não tem problema. Depois vocês ajustem isso. Vocês são inteligentes. E eu quero que você vá no livro de Jeremias, capítulo 31, de 31 em diante. Jeremias 31. Bom, esse livro de Jeremias é um dos livros acheval. Acheval é uma expressão francesa. Quando monta o cheval, você vai assim, anda na cheval, não é? É um pé à esquerda, um pé à direita. Sim? No lombo do bicho lá, você andar.
Isso significa que esse livro, uma parte foi escrito quando ele estava ainda em Judá, a outra foi escrita, já estava no exílio. Judá. Sim? E ele fala assim, o próprio Jeremias vai dizer assim, 31, ele fala assim, está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Falei uma nova aliança? Então tinha uma velha? Ótimo, vamos lá. Com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-lo do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porém minha lei no íntimo deles, e a cravarei nos seus corações. Serei Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem a seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. A minha pergunta, por que você vive se lembrando dos seus pecados, em vez de se lembrar da grandeza do seu Deus? Por que você enfatiza muito mais o pecado do que enfatizar a obra do seu Deus? Se ele prometeu naquele tempo que ele vai mudar a aliança, que ele vai te perdoar, por acaso Deus é mentiroso? Deus não toma lá da cá? Agora, a nova aliança que ele vai fazer, e eu poderia continuar aqui para sustentar isso e depois chegar na aliança que Jesus vai fazer. Com quem? Aí que está o segredo. Olha o que ele promete. Quando ele termina essa aliança, que não se lembrará mais dos nossos pecados, aonde que eu parei? 35. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esse decreto desaparecer de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Agora, as estações mudam desde que Deus decretou. Percebe o que ele está dizendo? Deus é um Deus que nos ama, ele não titubear, né? Ele não fica assim. Quando Deus diz que ele te ama, ele te ama. O que eu quero arrancar do seu entendimento, do meu entendimento, que nós enxergamos Deus conforme a nossa cultura. É o mesmo erro que os hebreus cometeram. É o mesmo erro que a igreja está cometendo. Encaixar Deus na nossa cultura para que Ele atua de acordo com como nós entendemos a nossa cultura. Deus está acima de toda a cultura do universo. Esse é o erro que os muçulmanos estão cometendo. Esse é o erro que as igrejas africanas estão cometendo. Esse é o erro que as igrejas brasileiras estão cometendo.
Eu sou do Brasil, eu entendo o que a igreja está ensinando. Queremos encaixar Deus na nossa cultura, por favor. Eu posso mostrar para você que Deus nunca ficou na cultura, na história, de cara, no livro de Gênesis, na história de José. Vou dar um parente de novo. Já volto nessa leitura. Que Deus não muda. Quando Ele faz, Ele diz, Ele cumpre. Vou te lembrar uma história. Pergunte para mim. Eu vou perguntar para você. Você frequentaria a igreja deste pastor chamado Jacó? Que sai com a sua turma. A irmã deles estuprada. Eles vão lá, enganam o povo, falam assim: queremos que você casa, mas nós temos uma cultura, precisamos circuncidar os homens da linhagem de vocês. Eles vão lá, circuncidam, no terceiro dia vão lá, mata todos os homens. O pai percebe, ele foge. Como se não bastasse, o filho, o mais novo, ele chega, ele conta para o pai porque Deus estava com ele. A Bíblia diz que 39:2, que a mão do Senhor estava sobre José. Tudo que ele contava, aquela história não tinha nada a ver com o entendimento dele, mas sim a projeção de Deus para o futuro. Mas eles não podiam entender. O que eles fazem? Chega lá, o pai fala assim: os seus irmãos foram apacentar as ovelhas lá longe, vai lá, leva o mantimento, vê como é que eles estão, traga a notícia. Quando o menino chega, eu estou falando que comportamento, Deus trabalha com propósito, não é com a cultura. Ele leva ele, fala assim: agora aquele sonhador está chegando, vamos matar ele. Não, vamos não. Vamos vender ele. Não, vamos jogar ele num poço. Pensa um pouco. Se essa aqui for a igreja do pastor Lutor, do pastor Ismael, eles como é que vão olhar a gente? Aquele pastor é pai daqueles meninos que você está vendo. Pega o irmão e vende. Com raiva e ódio. Como se não bastasse, eles levam a túnica, vão para o papai e dizem assim: seu filho amado, a fera pegou ele, acabou. Aí ele já não desgosto. Nem ele estava entendendo. Percebe? Agora, eu estou andando na via principal, porque eu vou voltar aqui. Ele vai para o Egito. Toda a história, como cristão, você e eu sabemos. Mas quando eles voltam, ele fala assim: eu fui enviado para vocês não morrer. Você envia uma pessoa desse jeito? Isso é enviar? Vê no capítulo 45, se não me engano, ou 55, onde fala, José fala assim: eu fui enviado para vocês não morrer de fome, porque esse período ia chegar. Deus conhece o seu futuro, viu? Mas olha como é que ele trabalha. Se ele tivesse pego esse menino e dizer: eu vou te enviar, ele é amado do pai. Você acha que Jacó ia liberar o José? O propósito de Deus não estava na maldade do filho, mas naquilo que ia acontecer para salvar a própria descendência de Jacó. Agora, se colocar na cultura, é o que eu quero mostrar para você. Se colocar na cultura, são sem vergonhas do que eles fizeram. Mas o que Deus fez? Ele tinha um propósito para aquilo. Os olhos deles não estavam na maldade. Agora entende, por favor. Não estou te dizendo você se meter numa furada para dizer que Deus está trabalhando para isso. Não! Mas eu não quero que você enxergue a sua vida na ótica da cultura quando você está caminhando com Deus. O seu Deus usa a cultura e o pecado para o seu bem. Ele é o único que pode pegar o pecado e transformar ele.
e perdoar ele e anular os seus efeitos. Agora, o que o diabo faz? Você foge de Deus para ir para ele. Aí a pergunta: o diabo pode te perdoar? Se ele vem para matar e acabar? Pode? Então, por que você acredita que você está errado, sabendo que como cristão nunca você vai ficar sem pecado e você foge dele? Eu descobri, depois de um certo tempo, que me aproximava muito dos meus filhos quando estava dodói. Eu me lembro que o último, quando eu era bem pequeno, que pegou gripe, a Dejanira tira de letra, enfermeira. Aí eu estava tão desesperado que catei um menino no desespero. Não dei risada. A sua vez vai chegar adiante. Mas eu catei um menino, né, que não estava conseguindo respirar, catei o nariz para chupar o cacaca dele, de tão desesperado que estava, antes de levar para pronto-socorro. Aí a gente ficava colocando o nariz. Você está respirando? Agora, se isso acontece com um ser humano, que sou eu, limitado, imagina Deus que te viu sem forma, o quanto Ele te ama. Sim? Sabe por que Deus nos dá essa graça de gerar vidas e se ligar? É justamente para entendermos o quanto Ele nos ama. Eu descobri que muitos de nós não temos tamanho de como somos amados por Deus, porque nós equiparamos o amor de Deus com o nosso entendimento. Mas a Bíblia fala: Deus prova o seu amor para conosco, em que Ele morreu por nós quando nós éramos ainda. Agora, se Ele me amou como pecador, agora que eu entendi que eu sou filho, não deveria aumentar o meu relacionamento com Ele? Eu vou lhe pedir: Deus, atrai-me mesmo quando estou errado e reconhecer quão amoroso você é para comigo. Sim? Mas eu vou voltar aqui. Volta na aliança. Aí ele fala assim. Aonde que eu parei mesmo? 37 agora. Só me ajudar. Vai lá mesmo, vai lá. Você vai me ajudar, pastor. Vamos lá. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá de cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Ótimo, agora aguarda. Quando a nova aliança vai desvir, ele vai falar a mesma coisa que ele está fazendo com a descendência de Abraão. Ele fala assim, Gálatas diz assim, são aqueles que creem na nova aliança em Jesus Cristo, são descendentes de quem? De Abraão, sim? Você acha que Deus mudou isso? Ele nunca mudou. Nunca. Ah, quando você entendeu o quanto você é amado. Olha, uma coisa que ele garantiu: não são as faculdades que me tornaram um negão de cabeça erguida. Não são as faculdades. Não. Não. É meu relacionamento com ele. Você pode me xingar como você quer, preto que não presta, sem vergonha, eu sei que vive aqui. Isso eu tenho convicção absoluta. Você que vai ficar com vergonha, quando você chegar assim, você é o preto. Fala assim, se você souber que esse barro carrega, o que você não carrega. Eu sei. Eu não sou fruto do acaso. Não sou a história da humanidade. Eu sei que me fez. Para você entender isso, vou trazer isso de uma forma simples. De novo. Agora eu vou pegar, menino. Calma. Minha música. Seu celular caiu. Agora faz de conta. Se formou, casou, está bem de vida. Ela com o marido decide vender quadros. Tá? Mas e renda em casa, sim?
Aí eles vão lá em casa, eles sentam, botam umas quadras, pá, esse aqui tá bom. Lá vai os dois na feira, eles vendem o quarto. Sim? Opa, vendeu esse mês deu 600 reais. Dá para acrescentar na renda da casa. Ok. Eles pegam o embalo. Só que um dia, o irmão dele foi almoçar um dia e percebeu que o negócio funciona. Sim? E ele também começa, com a família, começa a pintar quadro. Só que ele descobre que comprar um quadro do Pablo Picasso, de Michelangelo, é melhor. Aí ele pega o quadro do Pablo Picasso, de Michelangelo, ele vai vender. Aí eu pergunto, o quadro do casal e o quadro desse casal aqui desse lado, qual é o quadro que vai ficar mais caro? Do Michelangelo, pastor. É desse aqui, né? Com certeza. Agora eu pergunto, por que esse quadro vai ficar tão caro? Por quê? Vamos lá, ginástica de memória. O pastor falou que tem, Deus dá que sobra. O cérebro também sobra. Tem muito. Vamos lá. Por que esse quadro vai ficar mais caro? Por causa do nome famoso. Agora, percebe que esse quadro que eles estão vendendo tem o nome de uma pessoa que tem nome no mercado, sim? Agora entende, olha para mim. Só que esse homem é fruto do seu Deus. O valor do quadro, se tem o peso de Picasso, você tem um peso de quem te fez. Vocês não entenderam. Vou repetir. Entenderam? Sim. Se esse quadro está custando muito caro, porque quem fez tem peso. Sim? Agora você tem o peso do Criador. Amém. O seu valor não está naquilo que você faz, mas naquele que te fez. Amém. E o grande engano das pessoas estão buscando o seu valor aonde? Vou me formar, vou ganhar dinheiro, vou me vestir com roupa de marca, eu vou fazer. Lá não está o seu valor. É o engano da sociedade. Não busque o seu valor no que você está vendo no mercado. O seu valor está no seu relacionamento com aquele que te fez. É por isso que as pessoas estão andando assim. Não comprei o carro, não comprei a geladeira, não comi isso, não vesti aquilo. As coisas foram feitas. Deus fez um enxoval antes de você chegar. Por você. A nossa mentalidade precisa mudar. Inclusive a pobreza tem a ver com falta de entendimento que antes de você chegar, Deus o fez o mantimento. E que todas as coisas que existem na face da terra é a seu serviço. Mas a mentalidade é assim. Mas nós é pobre, né? Nós é preto mesmo, nós temos que viver assim. Nós nascemos assim. Você que vai ser nascido em Nova York. Você vai em Nova York, tem gente com a mesma mentalidade, apesar de viver em Nova York. Mulher, que Deus vê por você. O seu valor não está nas coisas que você está comprando. O seu valor está justamente nessa aliança. Amém. Sim? Agora eu dou da palma por você. Pode sentar. Acabou o castigo. Deus é bom. Sim? E na última parte que o pastor lê, chama ele de pastor, já cuida das ovelhas. Na última parte que ele leu, você percebeu que Deus está dizendo, o que ele diz? Se puderem ser medidos os céus lá de cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel. Agora, viu o que ele disse? Agora, por que você se rejeita? Será que essas coisas já mudaram?
Já foi? Já? E o próprio Deus, se isso aqui mudar, se vocês sondarem isso, eu mudo, abro mão deles. Isso, na velha aliança. Agora eles vão pular. Olha só, percebe? Lembra? Agora eu vou voltar. Vou agora em Lucas. Jesus cumpriu o ministério dele, está indo para Jerusalém, porque agora vai estar chegando aquela festa onde se oferece o cordeiro. Um dos evangelhos, não sei se Marcos ou Mateus, ele fala assim: vai passar para Jerusalém, para Samaria, rejeitaram ele, mas ele prosseguiu. Porque ele precisava mostrar para os outros, porque 400 anos atrás tinha alguém chamado. Do meu ponto de vista, Esdras e Neemias não passa do pai dos fariseus. Porque quando eles pegam a lei, acocharam a lei depois que voltaram do cativeiro babilônico, eles começaram a dizer: vocês samaritanos não, vocês são uma mistura, ou vocês que são casados com estrangeiro, é um genocídio. Não tinha entendimento, mas tem que ter uma coisa espiritual. Ele fala assim: separem todos, porque agora Deus está nos levando de volta. Não podemos cometer o mesmo erro que os nossos antepassados cometeram e fomos para o exílio. Ele não estava entendendo que Deus estava comprometido com a graça desde a aliança dele. E que, na verdade, a vida cristã é impossível você viver isso sozinho. É impossível você viver isso com seu comportamento. É impossível você viver a vida cristã com a cultura terrena. Antes, Deus fala para Isaías 9. O menino se nos nasceu. Ele termina: o governo está sobre o seu zombo. O governo está sobre o seu. É por isso que você é chamado embaixador de Deus. Por isso que você fala com ele. Você está inserido em um governo infalível, que não depende de você nem de mim, mas simplesmente de Deus. Amém. Esta é a razão que quando Jesus agora vai fazer aliança, percebe que agora, de novo, meu pastor. A nova aliança que Jesus vai fazer no livro de Lucas, quando está indo para Jerusalém, que vai celebrar a ceia, ele não vai fazer aliança, senão o pai com o filho. O filho falha, o filho Jesus falha, o pai falha, o filho te representa. Esse é o evangelho. O filho te representa. Vou repetir. O filho te representa. E a mesma coisa que ele fez no Egito. Ele vai falar de sangue e pão, sim, da aliança que vai fazer. O sangue no Egito, lá dentro tinha pecadores. Mas eles reconheceram, obedeceram a Deus. O anjo da morte, pass over. Passou em cima. Até aqui estou me fazendo entender? Sim. Porque quando a gente entende, como eu não posso viver uma vida cristã sem pecado, na hora que eu pecar, eu vou para aquele que me salvou. Sempre. Sim? Sim. É impossível você e eu viver uma vida cristã sem pecado. A única coisa que Deus faz, Ele coloca o Espírito dele em nós, e toda vez que a gente pega e fala assim: se não condiz com você, isso te tira da glória que eu preparei para você, porque a Bíblia fala, nós batistas gritamos: todos pecaram, destituídos estão da glória. Só que quando Jesus vai fazer essa aliança, que ele vai orar e fala assim: Pai, a glória que tu me deste, dei para eles. Entendeu isso? Ele devolve para a gente. É por isso que ele é chamado o segundo Adão. Nós saímos da descendência do primeiro Adão, do pecado, do engano,
da ignorância, aí eles levam a Jesus Cristo. E Cristo, o que ele faz? Ele libera o Espírito da glória dele para ficar com você. Oh! Amém. Amém. Ele não liberou o Espírito, ainda que fosse o Espírito de Jesus Cristo, homem. Não. Mas ele liberou o Espírito de Jesus Cristo glorificado. Se ele não tivesse sido glorificado, o Espírito não viria. Sim? Agora, se eu colocar não vai cair, pode ficar tranquilo. Se eu colocar água aqui, o ouro aqui, nós vamos deixar essas duas garrafas no mesmo lugar aqui? Vamos embora? Vou repetir. Aqui tem o ouro, aqui é água. Essa garrafa a gente deixa em qualquer lugar? Não. Quando você entender que habita em você, você não deixa o seu corpo em qualquer lugar. Quando você entender o valor de quem está em você, você não anda, não vive, não fala de qualquer jeito. E Deus liberou o Espírito da glória dele para habitar em você. Que mensagem ele está passando? Você qualquer uma? Você já viu o banco colocar um tesouro, acesso a qualquer um que chega no banco, ou tem um códigos para você chegar até onde está o tesouro pendurado? Sim? Agora, como é que você vai acreditar que Deus te abandonou depois que Ele colocou o Espírito da glória dele em você? Olha, Abraão foi muito bom, Jacó foi muito bom, Elias, Eliseus, todos aqueles grandes profetas. Mas qual de nós aceitou eles? O seu Salvador são eles ou são um só? Deus liberou o mistério dele para ficar com você. E ele guardou isso séculos e séculos e foi revelado. Agora ele libera para você. Amém. Amém. Oh, meu Deus! Glória a Deus. É isso que me faz cantar, falar assim: você pode dizer que estou preto, mas eu sei quem vive em mim. Sim! Eu não preciso que os outros reconheçam isso, mas eu que tenho que reconhecer isso. Sim? Não espero os outros dizerem assim: você é filho de Deus, você tem que chegar dia e noite, chega no espelho e fala assim. Pode até ter falido um dia, mas Deus liberou o Espírito, ele vive em mim. Eu sou filho. Agora, fica aí, está castigado. O que Deus faz? Agora ele vai fazer aliança quando está indo para Jerusalém. Sim? Aí, aliança agora, a nova aliança. É o pai com o filho. O filho te identifica. Tem uma linda história na BBN que eu gosto que eles colocam no fim do ano, de um homem que deixa a mulher para a igreja porque ele não acredita como é que Deus fez o homem. Mentalidade humana. Aí esse homem, bem educado, a educação não leva a um relacionamento com Deus, não. Ele, bem educado, ele leva a família para a igreja. E aí ele chega em casa, ele vai ler o jornal, porque é estudado e atualizado. Aí está lendo o jornal, daqui a pouco, pássaros. Você já deve ver essa história, é só eu que escuto às vezes a BBN? Eu assisto também, pastor. Aí obrigado, meu jovem. E aí, esse homem, na história que ele conta, ele vê que começou a ver. Aí ele fala: que barulho é esse? Quando ele vai ver um monte de pássaros usando uma avalanche de frio, estão querendo escapar do frio.
Aí ele para, fala, não, eu vou jogar um pedaço de... o que o pássaro pode comer, mas eu vou fazer com que... Como ele pensou que como galinha vai jogando milho e vai lá e fecha a porta. Mas ele fez de tudo, os pássaros não saíam do lugar. Aí ele fala assim, mas eles vão morrer com esse frio, estão querendo um abrigo, o que eu faço? Ele fala assim, se eu fosse pássaro, eu falava a língua deles e falava para eles, sai daqui, vocês vão morrer, o frio está tão intenso, por isso que eles estão fome, vamos lá. Na hora que ele estava falando o sino da guerra, aí ele falou, agora se realmente, agora eu entendo por que Deus se fez o homem, é para comunicar com o homem, mais fácil. Agora tem uma boa notícia. A única forma para valer que está no céu é a sua e a minha. Pergunta para mim, como, pastor? Como, pastor? Quando ele foi glorificado, o corpo que ele tinha, quando ele morreu, foi transformado em corpo de glória. E esse corpo está te aguardando e ele está à destra do Pai como um ser humano. Ele subiu. Isso também te aguarda. O grande milagre que eu posso te assegurar, que o mundo ficará de queixo caído, quando sem motor, você e eu, estamos indo, o que é isso? Não tem motor. Você vai. O mundo vai ficar, eles tinham razão, eles tinham tarde. Essa é a hora de se apegar. Eu não vou precisar de um compulsor, como dizer, motor de trem. O que quebra tem um engenheiro, ele vai me ajudar. O que quebra a gravidade é uma força, chama em francês, força de traîner. Ele faz com que a máquina pegue uma força que supera a gravidade e o avião voa. Você e eu não vamos precisar desse motor. Amém. Naturalmente Deus fala assim, vamos lá. A gente começa. Isso é um milagre. E você acha que esse é Deus que falou que se você sondar, aí eu mudo. Vai mudar? Não vai mudar. Não mudamos. Ele não vai mudar. Ele vai fazer isso. Aliás, eu aproveito para dizer para você, a Bíblia garante que o seu corpo, não importa onde ele se dissociou com o espírito dele, ele vai reconstruir esse corpo. Ele vai transformar em corpo de glória. Ele fez isso com Jesus Cristo. Ele chega no terceiro dia e fala assim, pensa um pouco, do jeito que ele ficou, o corpo inteiro, sanguentado. Em 3 dias ele chega assim, olha, vem aqui, vem ver. Você pode curar uma ferida em 3 dias? Do jeito que ele ficou? A gente não para pensar nisso. 3 dias, o corpo tudinho. Ensanguentado. Em grego ele fala que a ferida era uma só. Ou seja, todo o corpo, aquilo que a gente vê do Mel Gibson, é mais ou menos pior que aquilo. O corpo dele se tornou uma ferida só. Agora ele volta, 3 dias depois fala assim, sou eu, Tomás. Sou eu. Olha as marcas. Como é que ele sarou já? Você não para que Deus é capaz de fazer, encurtar o tempo? Ele tinha mostrado isso. O melhor vinho não pode vir senão após de anos. Ele pega a água e fala assim, agora, leva para eles beber. Ele encurta o tempo. Deus é esse. Que amor é esse? Agora, ele faz a aliança, ele fala assim, lembra do pão e vinho? Sim?
ele vai dizer o quê? O meu corpo é o pão, o meu sangue é o vinho que você vai beber. Sim? E ele fala assim, para essa hora que eu vim, vou morrer mesmo. O Pai faz aliança com ele. Só que esse que te representa é um corpo humano como você e eu. Para que você tivesse credibilidade do que esse corpo é capaz de ser habitado por Deus e ser transformado para a glória dele. O cristianismo não é uma religião, é um relacionamento do criado com o Criador. É o que ele está dizendo. Sou igualzinho a você. Eu gosto de você, eu vou transformar você. Só olha para mim, vai comigo. Não fuja de mim. Por favor, pastor. Quantos minutos faltam? 3 horas. Está quase. É meia-noite. 3 horas não tem. Olha, por favor, você é bem amado, Deus pensa. Você acha que Deus que viu o futuro não viu isso aqui? E a gente está desesperado? 400 anos ele viu o futuro de Abraão e ele falou, você acha que o nosso futuro ele não viu? Ficou cego? Para a gente acreditar que do jeito que está agora, Deus é incapacitado e perdeu as rédeas da humanidade? Nunca. Nunca. Ele não perdeu. Ele não perdeu. Ele não perdeu. Vai para ele. Vai para ele. Conversa com ele, dialoga com ele. Eu vou lhe lembrar alguma coisa. O problema é que se aflige, você está olhando ele na dimensão social, com a capacidade intelectual sua. Olha ele no ponto de vista dele. Deus não está enxergando a humanidade do ponto de vista da gente. Agora, pulamos o 22, que ele vai fazer a aliança, onde ele assume a nossa forma, ele lembra Melquisedeque. Agora, lembra que Melquisedeque deu pão e vinho? Ele dá o corpo e o sangue dele. Ou seja, ele está dizendo, a aliança que Deus fez com vocês, e sempre foi. Por isso que o livro aos Efésios vai dizer, nós fomos adotados antes da fundação do mundo. Sim? Eu vou lembrar para você uma coisa dentro dessa aliança. Vai comigo, Efésios capítulo 3, verso 8 e 9. Rapidinho. No mesmo capítulo, vai no 19 e no 20. Rapidinho. Falta 3 horas. Mais claro. Quem achou, lê, por favor. Efésios capítulo 3, verso 8 e 9. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. A mim foi dado o que? A insondável o quê? Graça. Hã? Riqueza. De quê? De Cristo. Quem que você aceitou? Cristo. Percebe isso? Insondável significa o quê? Não imagino. Conseguimos imaginar. Sim? Você e eu, ao olho de Deus, nós estamos mergulhando naquilo que é insondável. A nossa mente humana não consegue captar essa profundeza das coisas. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Que excede! Percebe? Estão na mesma
dimensão quando o pastor Ismael estava dizendo que Deus faz dar o pulmão que precisamos. Está aí. Sim? Agora, quando eu penso a respeito da minha vida, no meu ponto de vista intelectual, cultural e natural, estou dispersando a riqueza. A insondável. Percebe isso? A culpa é de quem? É minha ou dele? Minha. Eu estou enxergando a situação com o nível de entendimento que eu tenho. Quando Deus fala, não se trata do entendimento. Mergulhe em mim. 20. Olha, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ótimo. Infinitamente em outras Bíblias. Agora, por que você vai com o infinito para se relacionar com ele? Mergulhe na infinidade dele. Ele fala, além dos nossos pensamentos. Mergulhe nele. Sacude a cultura, o entendimento, vai nele. Sim? Ótimo. E quando ele vai morrer na cruz, deixa eu falar, estava falando com um grupo de pastor e eu estou desejando de convidar o pastor, ele é meu mestre, já falei com ele. Eu estou inserindo um grupo de pastor da região grandemente metropolitana. Eu estava falando esses dias a respeito do... como é que eu vou expressar isso? Estava sendo convidado para subir o monte. Eu falei para eles: você sobe o monte para encontrar Deus ou Deus já está com você? Olha, trocadinho. Vamos buscar a bênção. Deuteronômio, já na aliança abraâmica, que Deus vai, ele fala assim: todas as bênçãos te seguirão. Sim? As bênçãos estão onde? Se está me seguindo, está onde? Não. Me seguirão. Estão atrás, pastor. Oh, meu jovem! Sim? Sim, está atrás de mim. Percebe que às vezes a gente se envolve com uma linguagem sem perceber, está indo contra a própria Bíblia. Vem buscar a sua bênção. Qual é a maior bênção que Deus tem para você? Bem material ou o Espírito dele em você? Agora, vamos pensar juntos. O meu pastor, não vou pegar o meu pastor, mas eu vou pegar o meu pastor. Agora deixou de ser aquele grande homem de Deus pregando a palavra, mas é salvo e continua vivendo, se meteu nos negócios, mas se tornou podre de rico. Bom, no Brasil não sei porque chama as pessoas podre de rico, porque podre é feio, mas a gente quer ficar ao lado do rico. Agora, ele vai deixar esse menino sem o dinheiro dele. Ele tem prazer, ele pobre de rico, ver esse menino na miséria. Agora olha bem para mim, você vai entender. Eu não preciso perguntar para olho e olho para os meninos, as meninas falam assim, não tem a cara dele. Sim? Vocês acham que eles definiram, o nariz agora vai ser nem da Jana, não, o dedão vai ser nem aqui, ou naturalmente. Percebe que nós carregamos os traços biológicos, naturalmente. Eu vou te ofender, para você mudar a linguagem do relacionamento com seu Deus. Se formos gerados por Deus, e temos o Espírito dele, então as qualidades do Pai já estão em nós. Agora, como é que eu vou precisar falar? Deus, aponta o seu Espírito. Até porque o Espírito Santo é o dono dos dons que estão em você, não são seus.
Então você precisa falar para ele, libera a sua sabedoria, libera o seu entendimento, por meu intermédio, por você estar em mim, por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vocês me entenderam? A nossa linguagem está equivocada no evangelique. Nos contrariamos da forma de falar. Eu sei que no fundo quer dizer isso, mas a nossa linguagem está equivocada. Simples, vou brincar de novo. Deus não mudou, Ele nos ama tanto. Esse tempo todo Ele está nos levando a um relacionamento mais. Você acha que Deus, quando soprou, fez o ser humano, soprou nele, tinha um filtro para reter as qualidades dele? Eu acho que tinha um pai e uma mãe, quando se encontraram para gerar um filho, eles escolheram que passar e não deixar de passar. É isso? Naturalmente, sim. A razão principal que Deus o fez para que gerássemos o filho é para não olharmos para ele. O Evangelho, você não foi deixado aqui para voltar para o céu. É para que o céu seja conhecido por seu intermédio aqui. Não, Deus me leva já no céu. Mas não é assim. Ele te tirou do céu para vir para cá, para fazer o nome dele glorificado. Agora você não vai glorificar o nome dele se você não tem intimidade com ele. Você vai pular o evangelho para a barriga. E como você, eu não vou mais para a igreja. Crente que dizima porque eu gosto do pastor. Crente que não deixa dizimar, não gosto da igreja. Você não entendeu ainda. O que você tem dele, ele está apenas dizendo, se associa comigo. Glória a Deus. Amém. Você não entendeu aí, não dizimo lá. Não dizimo, quero ver se vai para frente. Mas o que você tem é dele. Aleluia. O que você tem? A vida é sua? O corpo é seu? Porque quando éramos crianças, eu vou casar, o dinheiro é meu, tudo é meu. Quando você vê, é pura ilusão. Eu me vejo nessa criança. Não, o dinheiro é meu, eu compro o que eu quero. Não tem essa. Você e eu, tudo que temos é emprestado. Tudo. Quando você entender isso, você se apegar muito com Deus. A roupa que você está vestido agora, você trabalhou. A minha pergunta, se você fosse morto, você ganharia esse dinheiro para comprar roupa? Então, não sei. Se tirar a vida agora, você pode escolher a roupa que vai vestir? Agora, olha como é que Deus está misericordioso. Aquele cara que está estuprando, roubando agora, a vida que ele está usando de Deus, mas Deus não mata ele. Na hora. Perceba a misericórdia de Deus? A vida que estava não é do diabo. O diabo não tem vida. A vida só tem uma fonte. O Deus Criador. Agora, a pessoa tem uma mentalidade incoerente. Ele faz que, quando ele se tocar, puxa, a vida que está em mim é dele. Puxa, eu emprestei o meu celular para um amigo. Eu briguei com ele. Agora, aquele que me deu tudo quanto de melhor eu tenho a vida, eu nunca tenho relacionamento com ele. Aí ele começa a caminhar assim. Estão me fazendo entender? Não. A minha pregação é um bate-papo para a gente acordar junto. Não é aquela coisa. Não! Você foi feito com a capacidade do seu Deus para trazer a glória dele aqui. Vou terminar para te mostrar isso. Pai nosso que está no céu. Agora, Pai, se aquele que você chama Pai tem um reino, você quem que é? Quem que ele é? Aquele que você chama de Pai, ele tem um reino, o que ele é? É rei. Se esse é o Pai, você quem que você é? Filho. E o filho? Fala. Príncipe. Sim?
Agora, olha só, brincadeira. Quando a criança é pequenininha, precisinha de papai. Aí quando ele começa a aprontar, porque é normal que cresça, o hormônio está borbulhando, não é mais o princesinho, não é a princesinha. O príncipe e a princesa. Porque você começa a enxergar ele não de acordo com a essência, mas com o comportamento. Ele deixou de ser? Percebe isso? Agora, vamos continuar. A minha tarefa é me enxergar como Deus me enxerga, não é como a cultura me enxerga. Ótimo. A oração continua. Venha a nós. Seja feita a sua vontade como? Eu vou dizer, é um doido. Me desculpa. Eu vou explicar para você. Você pode fazer do Brasil uma Angola? Por quê? Ele tem características diferentes. Falou bonito. Universitário. Vocês não viram? Não, características diferentes. Obrigado. Ótimo. Ele fala assim, seja feita a sua vontade. A como? Agora, como é que vou fazer do Brasil uma Angola se nunca foi angolano? Perceba que o seu espírito, por isso a Bíblia vai dizer, nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Ele nos representa, o espírito que está em você não é espírito terreno, é espírito celestial. Vou repetir. O espírito que Deus liberou para a gente é o espírito celestial. Porque ele seria um doido pedir para a gente fazer, obrigado, pedir para a gente fazer da terra como o céu, se nunca fomos para o céu. Você me entendeu? Acho que a gente recita essas coisas, a gente não para. O que Deus está dizendo, o seu espírito conhece o céu. Você não irá para o céu depois da morte. O Espírito de Cristo que está em você conhece o céu. Por isso, você, lendo a Bíblia, você pode agir com comportamento celestial para fazer da terra, onde você estiver, um ambiente celestial. Senão ele seria um doido pedir o que ele não pode pedir. Você me entende? É isso que faz com que, mesmo quando você, sem querer, 1 João fala que ninguém é sem pecado. Mas sem pecado temos um advogado. Esse advogado já está na gente. Deus sabia que ia tropeçar. Até porque a vida é altos e baixos. Tem momentos que você vai ser envolvido em umas coisas incoerentes. Quando você se assusta, preciso sair dessa. Tem um Salvador. Sim? Meu pastor, por favor, hoje, queira me perdoar. Sei que você vai me perdoar. Na aliança, eu termino. Na aliança que ele faz, você não vai precisar ler, porque não temos o tempo agora. 3 horas que irá. Mas eu vou lhe convidar, farei um voto para dizer para Deus, devido à sua aliança, eu quero me enxergar de acordo como você me enxerga. E me conscientize para onde eu estiver. Consciente ou inconscientemente, faz a diferença e viva como um ser celestial inserido na sua aliança. Sim? Não olhe mais o seu comportamento. O seu comportamento vai mudar quando você trazer de fato essa consciência de quem você é diante dele. O que me faz fazer alguma coisa é um pensamento atrás. Sim? Quando você faz assim, o que você pensou? É uma fração de segundo. Agora, se eu tenho consciência quem eu sou diariamente, os meus atos vão mudar. Não são os meus atos que vão me tornar filho de Deus, mas sim o conteúdo, o relacionamento de Deus que Cristo fez por mim. Quando eu consciente em mim, o meu comportamento muda. O que nós estamos fazendo é forçar a barra e ignorar quem eu sou dentro da aliança. É isso que eu queria trazer.
Agora, nessa aliança, o que Deus vai dizer? Eu sou aceito em Deus, não por meu comportamento. Me tornei filho por causa da obra que ele fez na aliança. Me tornei amigo dele por causa da morte e ressurreição dele. Eu sou justificado, absorvido no meu passado. Na hora, não é amanhã, nem depois da manhã, não é depois, agora. Porque ele tem todos os recursos. E eu termino dizendo: percebe que tudo partiu do segundo Adão? O Cristo. Pode repetir a última frase? Agora a última frase. A última frase. Tudo partiu do segundo Adão. Tudo partiu do segundo Adão. Porque Deus não está, assim como não está mais. Deus está olhando para a gente na ótica de Jesus Cristo. É isso que nos leva a dizer: eu estou com o meu pastor. É isso que nos leva a dizer: eu vou somar com o meu pastor. É isso que nos leva a dizer: eu vou dar o meu melhor. Porque cada um de nós, todos nós aqui chamamos Deus de Pai, sim? Amém. Se temos o mesmo Pai, quem somos? Filhos. Filhos do mesmo Pai. Você acha que pela forma corpórea? Pelo Espírito que está em você? Entendeu isso? Você casou com seu irmão. Percebeu isso? O seu pai casou com a irmã dele. Mas por quê? Espiritualmente. Por isso que eu não judio da de Janeiro. Não. É minha irmã. Só poderíamos casar. Deus, o que ele faz? Ele separa as árvores genealógicas. Separa um pouco para evitar o que Deus defendia antes, quando casava entre irmãos. Agora deixou livre. Ele fala assim: não casa com essa sua irmã. Biologicamente, mas espiritualmente somos um. Então, quando eu olho no meu pastor, eu não estou dizendo: vou ajudar, coitadinho. Não. E o outro quer corrigir uma coisa. As pessoas chamam, por causa do tamanho do espaço e poucas pessoas, igrejinha. Me desculpe, estamos equivocados. Essa aqui é uma agência celestial. Amém. Essa aqui é uma agência celestial. O que se decide aqui nunca se decidiu em Brasil. Em Brasília. Aqui a decisão são os eternos. Lá são terrenas. Mas enfim, vou parar aqui. Vou parar. Agora eu vou pedir para você ficar em pé. Ótimo. Eu quero que você fale para ele. Eu não quero mais partir do meu esforço, mas eu quero partir do seu Espírito que está em mim. Eu sou teu filho. Você nunca me abandonou. Eu quero ter consciência de você em mim. E eu não quero contar no passo, tem que fazer isso e aquilo. Mas eu quero ter consciência. Quem habita em mim, que você fez por mim, como você me enxerga, que valor que eu tenho. Baixa a sua cabeça, começa a entrar dentro de você, caia dentro de você. E convide esse Espírito que está em você. Pastor, não entregando a minha vida para Jesus. Não, vai lá, começa a falar. Deus também falou com Abraão, quando ainda estava lá no caldo de Urs, lá na Mesopotâmia. Ele falou com ele: meu Deus não está limitado pelos seus pecados. Volte para ele. Peça perdão para ele. Diga: Deus, eu quero me enxergar como o Senhor me enxerga. Eu quero viver de acordo com a sua presença dentro de mim. E eu quero olhar para os outros de acordo com o seu olhar. Eu sou inserido numa aliança onde eu não posso falhar. Não posso ser rejeitado. Eu sou filho, sou filha. Você me ama.
é incontestavelmente amado, perdoado, justificado. O livro aos Hebreus fala no capítulo 12, 11, tanto que santifica, quanto estão sendo santificados, são de um só Deus. Por essa razão, Jesus não se envergonha de chamar você irmão. O seu Salvador é seu irmão. Ele está dizendo, temos uma afinidade. Temos um Deus que nos ama. Sinta-se abraçado por seu Deus mediante o Espírito dele em você. É o laço que temos. Achei um grande amigo. Achei um grande amigo. Achei um grande amigo, Jesus. Ele morreu por mim. Ele se identificou comigo. Ele me ama. Ele assumiu a minha pessoa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu sou teu. Obrigado por me conscientizar para onde eu for, que sou embaixador, inserido na sua aliança. Sou teu filho. Eu te amo, porque você me ensinou a amar. Eu perdoo, porque você me ensinou a perdoar. Eu aponto a glória e o céu, porque você me apontou a glória e o céu. Você está comigo. Obrigado, Jesus. Grato sou, Jesus. Grato sou, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Levanta um aplauso para o Senhor Jesus. Ele é vivo! Pode viver. Você me entendeu? Se ele não vivesse, você não estaria vivo. Por favor, obrigado. Eu amo você. Por favor.